minutos e voltamos a falar da morte do Papa Francisco, porque marca o fim de um pontificado histórico, sendo o primeiro Papa latino-americano, jesuíta e o primeiro não europeu em mais de 1000 anos. E para analisar o legado dele e os impactos das renovações no Vaticano, conversamos agora com o padre Anderson Antônio, reitor da PUC do Rio de Janeiro. Oi, padre, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Real Time, tudo bem? Bom dia, obrigado. Super contente de poder participar. Tudo ótimo. Triste, né? Infelizmente, a morte do Papa, mas agradecido, né? Vamos conversar sobre o legado. Sem dúvida. Padre Anderson, o Papa Francisco, ele deixa aí um herdeiro natural ou não é bem assim? O legado dele não deve ser tão seguido à risca ou deve ser o próximo Papa um pouquinho mais conservador? Eu acho que ele não deixa o herdeiro natural, não é o caso, mas ele deixa um perfil, tá? Um perfil de como ser um papa, vamos dizer assim, para os tempos modernos ou para o mundo contemporâneo. Então, mais do que deixar uma pessoa, ele deixa um perfil, tá certo? O legado dele é um legado que eu diria, a gente pode pensar em termos de um método, modo de fazer as coisas. Do outro lado, é um legado que internacionalizou muito o governo da igreja e teve muito atento aos desafios globais. Ele deixa um perfil, vai ter que ser alguém que, de fato, tenha esse método, ou pelo menos adote em parte esse método, que é o da escuta profunda, do diálogo, tá? Alguém que saiba lidar com o internacional, né? E, de fato, compartilhar as decisões em termos globais e, sobretudo, ligado aos grandes, atento e capaz de conversar sobre os grandes desafios do mundo, né? Como a crise climática, as guerras, a injustiça, né? A justiça climática, a injustiça que o mundo é todo, infelizmente, vítima, não é? E que tem como maiores vítimas aí sim os mais pobres, né? Os lugares, pessoas mais vulneráveis. Então esse é o perfil, eu diria. O contexto traz um perfil para o atual. O padre Anderson, o Papa Francisco ele influenciou a abordagem da Igreja Católica em questões sociais e políticas, né? Questões sociais, ele pediu mais atenção, por exemplo, aos pobres, né? Ele fez, vamos dizer assim, tocou em questões sensíveis à Igreja Católica, como o homossexualismo, dizendo assim que os gays, se eles buscam Deus, quem era ele para julgá-los? Isso é um legado importante e deve ter aí um desmembramento, uma continuidade dessas questões abordadas pelo Papa Francisco? Sim, eu acho que faz parte do que eu considero ser esse primeiro grande parte do legado, que é o método. É um método de escuta das pessoas, né? De primeiro escutar antes de julgar alguém. Ele nunca julgou, mas antes de julgar ou ter algum prejuízo sobre alguém, ou sobre um contexto, ou sobre pessoas, é a escuta das pessoas. Então, eu acho que isso vai continuar assim, escutar as minorias, escutar as pessoas que sofrem, escutar os que se afastaram da igreja ou que têm um sofrimento grande, pessoal ou então como grupo, né? Então eu acho que sim, isso vai continuar. Agora, o desmembramento, como você usou a expressão disso, em políticas, aí já é uma outra coisa, porque aí depende muito de cada papa, né? Como é que ele vai efetivar isso. Agora, a atitude, eu gosto muito de pensar no gesto. O Papa Francisco foi um papa do gesto, né? O gesto de escuta, esse método, você escutar, você conhecer a realidade, para depois tomar uma decisão de discernimento, esse gesto é fundamental. Isso vai continuar. Precisa continuar escutando as minorias, continuar escutando e buscando soluções para uma inclusão maior das pessoas. Eu acho que isso não tem mais volta. E é muito bom. Isso não quer dizer que ele seja progressista no sentido assim, não sei particular da palavra, mas quer dizer que ele realmente fez com a humanidade. A humanidade é assim, diversa, a humanidade tem minorias, tem sofrimento, tem espírito, e as pessoas ser escutadas profundamente. Se toma decisão, e aí a decisão
depende de cada papa, né? Aplicações políticas adotadas, como acolher as pessoas. Mas tem que ouvir, aí tem que ouvir. Não tem outro jeito. E graças a Deus não tem outro jeito. Ouvir é importante. O Padre Anderson, o Papa Francisco, ele ficou muito conhecido como um Papa bastante carismático, né? A gente teve o antecessor dele, o Padre Bento XVI, era conhecido como um Papa mais sisudo, né? Mais sério. E o Papa Francisco um pouquinho mais descontraído, mais carismático, um pouquinho mais na linha que foi João Paulo II, né? Isso também ajudou a aproximar a Igreja Católica dos fiéis e conquistar mais fiéis. Ele também que circulou, né, por outras religiões, acabou juntando ou atraindo as outras religiões ali também no diálogo com a Igreja Católica? Olha, o carisma do Papa é indiscutível, né? O bom humor que ele tem, e eu acho que tudo isso também era uma estratégia, né? Uma estratégia natural, da natureza dele, da personalidade, mas era uma forma de se mostrar próximo das pessoas, como eu disse, a escuta das pessoas, né? Então ele usava disso, dessa qualidade natural de ser bem-humorado, de sempre ter uma batuta, né? De sempre ter quase que uma piada, para se aproximar das pessoas, para tirar o medo, para quebrar as barreiras e aí, em seguida, estabelecer grandes pontes. Eu acho que foi, sim, uma grande marca do pontificado dele. Agora, isso também desconstruiu muito a ideia de um Papa ou um Papa como alguém que está acima e desvinculado do mundo, sem lidar com os problemas, com as questões pessoais. Então, eu acho que foi um Papa, nesse sentido, muito transparente consigo mesmo. Ele teve vergonha de mostrar sua fragilidade, da mesma maneira como ele se mostrava muito normal, um homem normal, né? Torcedor de São Lourenço, com carteirinho e tudo. Então, tudo isso aproximou não só os católicos, mas todo mundo. Eu tive professores na Sorbonne que eram ateus, agnósticos, e eles diziam: olha, a igreja não entende, a fé não... Sim, mas esse Papa eu gosto, porque ele tem uma normalidade, não é? E isso não vai contra o sagrado. Ele conseguiu tornar sagrado o momento de não é a risada, tá junto, torcer por um time de futebol, é lindo, né? Então eu acho que esse carisma dele foi uma estratégia de se aproximar das pessoas e dizer, olha, nós temos muito mais coisa em comum do que diferença. E a santidade, né? A viver uma vida na fé não é você sair desse mundo, mas é você entrar no mundo, você participar de tudo, né? Você ir a festas, né? E nesse sentido, e termino, o Papa aproximou muito a igreja da essência, né? Porque Jesus era assim, né? Jesus foi às festas, Jesus participou, chorou junto, teve amigos, não sei qual era o esporte da época, mas certamente ele participou, ele deve ter vibrado, né? Eu acho que mostrar a fé como algo humano, profundamente humano e que nos humaniza, porque te torna mais humano, mais amável, mais compassivo, mais solidário. Pô, isso foi o grande presente que ele nos deu, um Papa verdadeiramente humano e sem nenhum tipo de problema com isso. Ao contrário, foi uma marca extraordinária do pontificado. Todo mundo se sentiu junto. Eu estive com ele ao ldo dele, falei quase uma hora com ele, e assim do lado, né? E de fato, você se sente bem, pelo que você, né? Por você estar ali com ele, se sente especial. Aí ele fazia isso com todo mundo. Eu conheço até os guardas suíços, quem convivia com ele, né? Era uma familiaridade. Você se sentia parte da família, um avô que acolhia todo mundo com respeito, muito respeito, mas com muito carinho e com normalidade, né? Isso é extraordinário para mim. Tá certo. O Padre Anderson falou também do time São Lourenço, né? Para qual o Padre Francisco torcia. Há uma coincidência, porque na carteirinha de sócio do Papa Francisco do São Lourenço, exatamente o número é 88235. Ele tinha 88 anos e infelizmente acabou falecendo às 2 horas e 35 minutos de Buenos Aires e aqui do horário de Brasília também.
Padre Anderson, obrigado pela sua parte. Eu não parte. sei, isso daí o pessoal do futebol gosta de achar coisa, mas não deixa de ser uma coisa muito bonita e muito legal. Obrigado, viu, Padre Anderson? Um ótimo dia para o senhor e uma ótima semana. Muito obrigado. Abraço.